E aí a parte do esportivo, você atenderia atletas de verdade ou uma pessoa que simplesmente quer ficar com um shapeado e aí você já atende como uma parte esportiva? Tem muito atleta que não sobe no palco, né? Eu falo. Exatamente. Tem muita gente que é disciplinada, é bacana de ver. Então, depende do caso. Todo mundo quer um físico diferenciado. A parte estética, ela está de 10, 9,5, sabe? São poucos que acabam não querendo. Porque, na verdade, até o incentivo, pois a estética ela vai estar associada com uma satisfação pessoal maior, melhor, né? E isso vai trazer um ambiente fisiológico e externo, né, com os comportamentos que vão ser completamente diferentes a partir do momento que você está satisfeito com o seu físico e, ao mesmo tempo, infelizmente, a obesidade ela não é uma opção, no meu ponto de vista, né? Ela é uma patologia, ela é uma doença e aí a gente não pode desconsiderar que precisamos desestimular, né, a aceitação de um físico em obesidade, né? É, Então, agora virou moda esse negócio de aceite seu corpo e tal. Ok, né? Aceitar é uma coisa, mas saber que aquilo é prejudicial para a saúde e não fazer nada com, né, sobre isso, ninguém tá falando para você sair de uma obesidade e querer ficar o Hulk, né? O shape melhor do Instagram. Ninguém tá falando isso, mas a questão é você pensar na saúde e começar a se alimentar melhor, fazer né, um gasto calórico, seja ele qual for, porque senão vai impactar de qualquer maneira lá no futuro ainda, quando fica mais velho, pior ainda, né? eu concordo. A autoaceitação para mim eu vejo como a parte de cor, raça. Você não precisa. Eu poderia ter um nariz menor, eu poderia ter uma orelha, mas isso, enfim, é uma opção. Mas a parte de composição corporal, se há uma associação direta com a saúde, e saúde não só propriamente estrutural, metabólica, mas, de novo, cognitiva ou comportamental. Por exemplo, índice de massa corporal muito baixo, abaixo de 18, ou com um nível de sobrepeso, é uma curva em U em relação ao nível de ansiedade Uhum. encontrado em indivíduos que estão dentro dessa categorização. Consequentemente, um peso controlado, considerado eutrófio dentro do peso, é considerado um fator de proteção contra a ansiedade, sendo que o Brasil é o primeiro país no mundo com maior número de adultos que convivem com transtorno de ansiedade maior. Nós temos o triplo, basicamente, da média mundial relação a indivíduos adultos que convivem com ansiedade. Então, tem uma série de fatores que a gente precisa, como profissionais, especialistas, né, como você categoriza, dar as caras, né, com embasamento, com profissionalismo, para mostrar realmente pontos que devem ser incentivados e comunicados de uma forma adequada, né, mas que não podem ser deixados de lado, que não podem ter um viés que não seja levando em consideração a saúde. Os profissionais da área da saúde têm que proporcionar saúde para aqueles que estão os procurando e normalmente o indicado é que façam os mesmos consigo mesmo, né? Cara, esses números são impressionantes. Eu até iria te perguntar qual que você acha que seria essa razão de vez diminuição de obesos, né? Ainda mais no Brasil falando, a gente nem, né, no resto do mundo a gente sabe mais ou menos, mas deixa eles para lá. A gente quer saber da gente, dos brasileiros e tudo. Por que que a gente aumenta só a obesidade, sendo que hoje em dia está cada vez mais claro, com mais informação e a gente continua aumentando o número de obesidade? Você acha que é justamente a parte comportamental que prevalece nisso? Ah, Danilo, cara, é uma pergunta excelente. Inclusive, eu utilizo basicamente essa pergunta como base de montar algumas aulas. Eu vou ministrar em dois grandes eventos a Associação da Psicologia com a Nutrição, e aí tá Uhum. dando a aula, tá aqui na minha frente, inclusive, porque é realmente assim, o conhecimento sobre muitas coisas já está bem estabelecido. Por exemplo, todos sabem que não deveriam consumir açúcar, fritura, refrigerantes, mas muitos ainda consomem. E aí tem um estudo chamado Vigitel, que é um estudo feito no Brasil, que ele mostrou que houve um aumento do consumo de frutas, legumes e verduras, houve um aumento da prática regular de atividade física, mas ao mesmo tempo houve aumento de obesidade, hipertensão e diabetes. E aí tem o paradoxo da saúde.
algumas informações complementares passadas pelos dados da Vigitel, que quem quiser acessar, só digitar Vigitel, do jeito que se fala, que você consegue ter acesso a todos esses dados. É que quanto menor era o nível de escolaridade, maior era o nível de obesidade. E Hum, aí, o gatilho que eu peguei, que pouca gente vem abordando, que para mim tem muita relação, que a partir do momento que você gera conhecimento, você gera capacidade de mudança de comportamento. Então, lógico que a acessibilidade, não só as informações, mas a comida de boa qualidade, ela é um pouco bagunçada, né? Não é muito bem organizada, porque os incentivos fiscais são inadequados dentro dos critérios para a saúde pública, por exemplo. Mas eu acho que tem muito disso. Hoje é entender o comportamento, só que cada um vive uma história, um caminho, cada um tem uma. Isso é muito complexo no final das contas, no meu ponto de vista, porque é difícil você conseguir. Lógico, é porque as informações do jeito que estão passadas, elas não estão sendo efetivas. Esse é um ponto sim. que me bate sempre. Pô, tem muita informação interessante sendo passada, ao mesmo tempo muita desinformação e também, ao mesmo tempo, o governo estruturando de maneira adequada. Dentro da minha área, nós temos recomendações muito boas alimentares, mas como os resultados são negativos, a gente precisa pensar em outros mecanismos, porque esses, aí na minha visão, envolve muito o que eu já venho fazendo há um tempo, que é introduzir a educação nutricional como matéria de base, né? Eu falo, pô, tem educação física, tem educação artística, deveria ter educação financeira, educação nutricional desde o início, para que isso, como você falou, fique mais fácil de ser assimilado e a pessoa já se construa desse jeito, né?